Amém, paz e graça, bom dia. Acho que vocês estão com sono, hein? Vamos de novo. Paz e graça, bom dia. Aê! Quem já recebeu da parte de Jesus nessa manhã? Amém, que louvor abençoado, que presença real. E agora o momento não é diferente, é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu queria convidar que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse aí, o seu celular, no livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos do 12 ao 17. Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. O texto diz o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas isso mesmo. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, os seus atos do corpo viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repetem comigo, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Repete comigo, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Que o Senhor agora tome a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa receber a mensagem do céu, Senhor, que o Senhor tem para nós nessa manhã, Jesus. Senhor, me use como um canal para que seja transmitido, Senhor Deus, as palavras do Teu coração à Tua noiva, Jesus. Nos transforma nessa manhã, segundo a imagem de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse é um texto que tem falado muito comigo nas últimas semanas. E enquanto eu preparava um outro texto para ministrar aqui nessa manhã, o Espírito Santo me levou novamente essa palavra. E quem é da juventude já ouviu ela, então vai ouvir de novo. Mas eu tenho que obedecer aquilo que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. E esse texto, ele está inserido num contexto onde o apóstolo Paulo estava escrevendo essas cartas, essas instruções para aquele povo, o povo romano. E dentro desse contexto, Paulo estava orientando eles. Se a gente for ler os versículos anteriores ou iniciais do capítulo 8, Paulo vai estar orientando aquele povo que estava crescendo na fé, que já tinha recebido Cristo Jesus, mas que precisava dar um passo além. E Paulo vai exortar por diversas vezes, por diversos versículos, a nova natureza, aquilo que antigamente existia, que estava sobre ele, que era o jugo da lei, mas agora há uma graça sobre eles, que é Cristo Jesus. E isso vai impelir e vai comissionar para que eles avancem naquilo que eles já tinham recebido. Eles já tinham aceitado a Cristo Jesus, mas agora o que Paulo estava orientando e ensinando é para que eles pudessem viver de uma profundidade cada vez maior. E por isso que nós vamos ler vários versículos desse texto falando sobre crescimento, falando sobre orientação, falando sobre graça e falando sobre a nova identidade que eles tinham, não segundo a lei, não segundo Adão, mas agora segundo Cristo Jesus, o Filho de Deus. E nesses dias, Deus tem falado muito comigo sobre posicionamento, sobre caminhar cada vez mais próximo de Cristo Jesus. E esse não é um chamado só para mim, mas é um chamado para toda a igreja.
Nós precisamos, dia após dia, nos aproximarmos cada vez mais de Cristo Jesus, para que a gente possa desfrutar e viver e cooperar com aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo, no nosso contexto, através da minha e da sua vida. Amém? E nesse texto eu quero passar para vocês sobre um tema chamado maturidade espiritual. E é um tema muito importante de nós falarmos, de nós mencionarmos, porque ele vai fazer todo sentido. Porque o que Deus quer de nós, que a gente seja filhos maduros, filhas maduras em Deus. Não levados por ventos de doutrina, mas que nós possamos estar totalmente ligados, interligados com Cristo, para que a gente possa viver nessa terra e fazer a diferença. Vire para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você foi chamado para fazer a diferença. E nós só vamos conseguir fazer a diferença se nós entrarmos nesse tema, entrarmos nesse contexto de crescimento espiritual. E quando a gente fala de crescimento, assim como da forma natural, nós vamos passar por vários processos. Nós precisamos entender quais são esses processos. Primeiro, entender como nós estamos, para que o Espírito também ministre sobre nós aquilo que é o nosso próximo passo. E entender como nós podemos chegar nessa maturidade espiritual, para que a gente chegue naquilo que Deus tem para cada um de nós. E maturidade espiritual, quando a gente vai pegar o seu significado no dicionário, a gente vai ver que maturidade significa um estado ou uma condição de ter atingido uma forma adulta, ou a forma esperada, ou amadurecida. E é isso que Cristo quer fazer dentro de nós. Ele quer nos impulsionar, Ele quer nos curar, nos sarar e nos capacitar para que a gente chegue na forma adulta, não somente e não segundo a nossa imagem, mas segundo a imagem de Cristo Jesus. Ele que é o varão perfeito, Ele que é o modelo, Ele que é o espelho, e é Ele que nós temos que ter o foco. O nosso foco deve ser Cristo Jesus. E quando a gente olha para a vida de Cristo Jesus, nós vamos ver que mesmo Ele sendo Filho de Deus, mesmo Ele sendo 100% homem e 100% Deus, Ele precisou passar por alguns processos. E a gente vai ver que Jesus, inclusive tem um versículo falando que Jesus aprendeu obediência por aquilo que Ele sofreu. Porque só é obediente aquele que passa por uma oportunidade do erro, mas que resiste, diz não e escolhe ouvir a voz de Jesus. Esse que é obediente. Obediente ser uma oportunidade de uma falha, de um erro, não é obediência. Obediência é você estar no meio dessa geração perdida, cheio de pecado, mas não se contaminar com esse mundo, mas pelo contrário, influenciar as outras pessoas que estão ao nosso redor, ser segundo a imagem de Cristo Jesus. Nós temos essa incumbência e esse chamado, não só do pastor Ricardo ou de qualquer outro pastor, mas essa responsabilidade também é minha e também é sua. Nós precisamos disso, e toda vez que a gente vai falar sobre maturidade, é necessário a gente falar sobre o primeiro passo. E o primeiro passo que Paulo estava falando também era sobre um novo nascimento. Para que a gente possa crescer, é preciso nascer. E esse é o primeiro passo que nós precisamos entender. E João 3:3 vai falar o seguinte: Jesus declarou: eis que digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós precisamos nascer segundo o Espírito e não da carne. Certa vez Nicodemos chegou-se a Jesus e perguntou para ele, e Jesus disse para ele: olha, é necessário que você nasça de novo. Nós precisamos nascer, não segundo a carne, mas segundo o próprio Espírito de Deus. E nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos falando que Ele é o nosso mediador entre Deus e nós. É Ele que é a ponte, e somente Ele é essa ponte que nos liga ao Pai. Mas que também Ele é o nosso Senhor, ou seja, é aquela pessoa que é a nossa maior autoridade, a quem nós devemos amar e obedecer
todos os momentos e todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos nascer de novo, e caso alguém aqui não tenha ainda tomado essa decisão é muito importante, não deixe para depois, porque o depois pode ser muito tarde. Nós sabemos que nós vivemos nos últimos dias, ou nas últimas horas, e Cristo já está à porta para buscar a sua igreja. Quem crê nisso? Amém? É necessário que a gente tome essa decisão, e uma decisão que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Nós vamos nascer segundo o Espírito de vida, e aquela vida de morte, aquela vida de lei, vai ser eliminada sobre nós, já não vai fazer mais parte de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 1 do capítulo 8, portanto, irmãos, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aquilo que você fez no passado, ou aquilo que os seus pais fizeram sobre a sua vida, já não há mais nenhuma condenação, porque o sangue de Cristo é suficiente para anular toda a condenação do pecado sobre a sua vida. Isso significa que você nasceu segundo o Espírito para viver uma vida abundante em Deus. Isso significa que você tem total condição em Cristo Jesus de ter uma vida abundante nele. Cheio de graças, cheio de vida, cheio de alegria, porque aquilo que estava outrora sobre nós já não existe mais, porque há sobre nós o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E esse sangue, é Ele que nos lava, é Ele que nos purifica, e através do Espírito Santo nós somos comissionados para caminharmos em maturidade nele. E é muito importante nós entendermos que o primeiro passo é se achegar até Jesus. Mas Jesus também, Ele diz para os seus discípulos, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, Ele faz esse convite, que para mim ele é o segundo convite da caminhada com Cristo. Ele está chamando não mais para ir até Ele simplesmente, mas Ele está chamando para ir junto com Ele. Para viver uma vida junto com Cristo e junto com aquilo que Ele tem para fazer em cada um de nós. E essa vida, para viver essa vida, vai ser necessário renúncia. É necessário com que a gente se aproprie da vida de Deus e que a gente mate a nossa vontade, a nossa carne. Isso chama maturidade. Somente filhos que entendem aquilo que o Pai tem sobre nós é capaz de entregar a sua vida para que aquele que começou a boa obra complete essa boa obra em nós. Somente pessoas que entendem a sua identidade de filhos, somente aqueles que entenderam a grandiosidade da dimensão, do propósito de Deus para cada um de nós, é capaz de entregar a sua vida para viver uma vida extraordinária que Deus tem para cada um de nós. E para que a gente viva essa vida extraordinária, é necessário maturidade, é necessário com que a gente caminhe dia após dia em relacionamento com o Espírito Santo. E quando eu estava meditando sobre maturidade, que Deus estava ministrando ao meu coração, me veio algumas perguntas. E eu falei com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu já sou uma pessoa madura? E o Espírito Santo me deu 4 perguntas. Ele não falou nada, ele só me deu 4 perguntas, eu quero compartilhar com vocês. Quais perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos, para enxergar a nossa situação, se a gente está na situação que Cristo deseja, ou se a gente precisa caminhar mais ainda. E a primeira pergunta que veio ao meu coração é, você, Michel, tem se permitido a ser guiado pelo Espírito? E eu quero fazer essa pergunta para você, e você pense, para si mesmo. Você tem se permitido a ser guiado pelo Espírito Santo? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir. E nessa manhã eu quero que você saia com essas 4 perguntas, refletindo todo dia, e deixe o Espírito Santo te ministrar e mostrar áreas na sua vida que você precisa evoluir.
que você precisa permitir ser guiado pelo Espírito Santo. A segunda pergunta que ele me fez foi: Michel, qual tem sido a sua prioridade? Aquilo que você tem gastado mais energia, mais tempo. Qual é, ou quais são as coisas que você tem gastado o seu tempo, os seus recursos e os seus talentos? A Bíblia vai nos dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas básicas, nesse contexto do texto que nós lemos, buscai primeiro o reino de Deus, vai falar sobre as coisas necessárias para que a gente possa viver, que é o alimento, a vestimenta. Então, essas coisas, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. Mas para que a gente possa viver isso, é necessário maturidade e fé, para que a gente possa acreditar naquilo que está escrito e viver essa vida plena, buscando como prioridade o reino de Deus. A terceira pergunta que me foi feita, que eu quero compartilhar com vocês é: você tem amado os seus inimigos? Você tem amado aqueles que te perseguem? Em Mateus 5, versículo 44, vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós torneis filhos do vosso Pai Celeste. Será que nós temos orado, intercedido e amado não somente os nossos irmãos que estão ao nosso lado, ou nós temos tido comportamentos de filhos maduros de Deus em amar até mesmo aquele que nos persegue? Nós estamos vivendo em uma sociedade onde o amor de muitos se esfriaria, e que tem se esfriando, que está se esfriando. E Mateus 24 vai falar sobre essa geração, sobre esse tempo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o que me dá esperança dentro desse contexto que já foi advertido pelo próprio Cristo, falando que nos últimos dias nós viveríamos esses tempos difíceis, onde seria difícil encontrar o amor. Mas na sequência do texto, vai falar sobre uma geração, sobre uma igreja que se levantará nesses últimos dias, cheios da graça, cheios do amor de Cristo Jesus, e que vão apregoar o evangelho do reino para todas as nações. O que vai culminar o fim ou a volta de Cristo não é essa sociedade sem amor, não é as nações sem amor e cheios de iniquidade, mas o que vai antecipar de fato a volta de Cristo Jesus é uma igreja viva, madura, entendida da sua responsabilidade e da sua identidade de filhos, que vão apregoar o evangelho do reino para todas as nações. E quando a gente fala sobre todas as nações, a gente precisa começar com o micro. A gente precisa pensar na nossa casa, na nossa célula, na nossa igreja local, nos nossos jovens locais, nos nossos adultos da igreja, para depois a gente alcançar as cidades, as nações. A gente precisa, antes de sonhar, de ter essa perspectiva das nações exteriores, assim como o pastor Ricardo falou, né? Aqui em Uberlândia tem um campo missionário me aguardando e aguardando a sua vida. Na sua célula, do lado da sua casa, eu tenho certeza que há pessoas que estão aguardando esse evangelho. Nós precisamos entender e mergulhar e caminhar um pouco mais sobre isso. E a quarta pergunta que me foi feita, que eu quero passar para vocês é: você, Michel, você tem dado frutos? Nós sabemos que nós fomos chamados para dar frutos, mas nós somente temos capacidade de gerar frutos se nós formos filhos maduros. Somente uma pessoa madura fisicamente é capaz de gerar um filho. Somente após essa maturidade do corpo, é possível gerar um filho. Uma mulher, ela só pode dar um filho após essa maturidade genética e física.
Assim como uma árvore, ela também só pode dar o fruto se ela também tiver uma maturidade. Somente se ela tiver totalmente enraizada, que é Cristo. O solo da nossa vida é Cristo. Nós precisamos estar enraizados em Cristo para que a vida dele seja gerada em nós. E então, através da vida dele em nós, a gente gere frutos. Nós nunca geraremos frutos de nós mesmos, porque nós somos incapazes de gerar tais frutos. Dignos de arrependimento. Dignos de trazer alguém para Cristo Jesus. O fruto que o mundo precisa não são os frutos que nós conseguimos produzir de nós mesmos. Mas o que o mundo precisa é aquilo que tem que ser gerado através de nós, mas em Deus. É isso que o mundo precisa. É isso que a nossa geração precisa. E nós precisamos mergulhar nessas 4 perguntas e deixar com que o Espírito Santo toque na nossa mente, toque no nosso coração e nos comissione a irmos mais fundos e crescermos cada vez mais em Deus. E eu quero agora tocar em alguns pontos de como amadurecer, para que a gente possa crescer em Deus nessa caminhada e alcançar essa plenitude, esse propósito que Deus tem para cada um de nós. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o nosso alimento diário. Para que a gente possa crescer de forma saudável, é necessário com que a gente se alimente. Assim como o nosso corpo físico requer nutrientes necessários para desenvolvimento, e a gente precisa comer alimentos saudáveis, a gente precisa ter hábitos saudáveis para que a gente tenha um corpo saudável. Espiritualmente falando, nós somos da mesma forma. Nós precisamos nos alimentar da presença de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar do relacionamento com Deus para que a gente possa nos alimentar daquilo que vai transformar as nossas vidas e que vai nos levar a esse nível que nós precisamos chegar. E a Bíblia vai falar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Nós precisamos, nesses dias, nos mergulharmos nessas Escrituras, nessa palavra, a palavra do Senhor Jesus que Ele nos deixou, para que ela nos transforme e nos leve a esse nível e que a gente alimente de coisas que a gente precisa e que haja em nós essa transformação que a palavra do Senhor faz, repreendendo, nos aconselhando, nos direcionando para que a gente seja apto, preparado para toda boa obra. E o que nós temos alimentado nesses dias? Será que a gente tem mais nos alimentado das notícias tristes que são transmitidas nos jornais, nos sites de pesquisa? Será que nós temos ficado mais tempo no Instagram vendo a vida dos outros, vendo aquilo que está sendo feito, que as pessoas estão fazendo? Ou será que a gente está mergulhado em Deus, escutando aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós? Nós precisamos nos alimentar cada dia mais do alimento espiritual, que é Cristo Jesus. Um outro ponto importante para que a gente possa crescer em maturidade são as tentações e as provações. Muitos de nós, quando fala tentações e provações, já se arrepia. Mas saiba que isso é ferramenta do Senhor para que a gente amadureça e cresça, segundo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5, vai falar o seguinte: meus irmãos, considerem por grande motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte em vocês coisa alguma. E se em algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. As provações que nós passamos são ferramentas de Deus para que a gente possa exercer
a nossa perseverança. Exercer a nossa fé. E o exercício da nossa fé vai produzir perseverança. E essa perseverança, ela vai nos dar maturidade, ela vai fazer com que a gente alcance essa maturidade. E nós precisamos também entender que tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos, que é permissão de Deus, Ele tem como fim não te derrubar, mas te fortalecer para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Tudo aquilo que nós passamos, a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O texto não está falando sobre alguns pontos ou sobre alguns acontecimentos da nossa vida. O texto é claro em falar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós estivermos nessa situação, é momento de a gente entrar no secreto e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer aprimorar na minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo? Para onde o Senhor quer me levar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso exercitar? Para que a gente saia dessas situações mais fortes, mais firmes e mais maduros para vivermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Outro ponto importante relacionado ao alimento diário é a intimidade. Nós precisamos estar dia após dia submetidos ao relacionamento com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai construir em nós o caráter de Cristo. É Ele que vai fazer em nós toda boa obra para que a gente seja segundo o Cristo. E em 2 Coríntios 3, versículo 18, vai falar o seguinte: e todos nós, como o rosto desvendado, contemplando-os agora como por espelho a glória do Senhor, nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós estamos sendo transformados e precisamos estar sendo transformados de glória em glória. Mas somente seremos transformados de glória em glória se nós estivermos cara a cara com Ele. E agora não mais como Moisés, que somente ele subiu ao monte, mas que desceu também como véu. Agora todos nós temos livre acesso ao Pai, todos nós temos livre acesso a essa graça, e nós podemos nos relacionar com Ele para que a gente seja transformado. Somente o relacionamento genuíno com o Espírito Santo vai fazer de nós uma pessoa semelhante a Cristo. É Ele que faz a obra. Não tem a ver simplesmente com o nosso esforço. Tudo depende dEle, tudo é por Ele e por meio dEle. É claro que sim, que nós temos a nossa parte de nos achegar, de nos esforçarmos, de separarmos um tempo para isso, separarmos um espaço para isso. Mas essa boa obra, essa capacitação, esse desenvolvimento vai se dar pelo o relacionamento e pela intimidade com o Espírito Santo. Amém? E outra parte que eu quero citar para vocês é unidade, congregue. É impossível nós amadurecermos isolados. Nós precisamos estar inseridos dentro de uma igreja local. Nós precisamos estar inseridos numa célula. Nós precisamos estar em contatos uns com os outros. Porque o outro, cada um de nós somos usados para transformarmos, ajudarmos uns aos outros. Nós temos essa incumbência de ajudarmos uns aos outros para que a gente viva a plenitude do corpo de Cristo. A palavra do Senhor lá em Efésios vai dizer o seguinte: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Nós precisamos estar conectados. Você tem algo que eu preciso, que Deus derramou sobre a sua vida. Você tem algo que só você carrega, que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida, que eu preciso.
Você carrega instruções de Deus que eu preciso estar conectados. Você tem habilidades que vão me aprimorar a ser segundo a imagem de Cristo Jesus, porque você é o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo e você tem essa função. E nós precisamos estar juntos, amalgamados uns com os outros, unidos. É impossível sermos cristãos maduros, isolados nas nossas casas. É impossível nós alcançarmos essa maturidade de fé sem a comunhão e sem a unidade uns com os outros. Porque Deus não derramou sobre você todos os dons ministeriais. Ele derramou em alguns esses dons ministeriais. Ele chamou alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, evangelistas. E o fim ou o propósito não é que a gente ande dispersos uns dos outros, mas para que a gente ande unidos, aliançados, movendo aquilo que Deus quer que se mova. A cabeça direciona, a cabeça é que dá vida, é a cabeça que dá comando, mas é o corpo que movimenta. Não há como mover a minha mão sem que haja um esforço do meu ombro. Não há como me locomover sem que haja toda a unidade da estrutura do corpo. E se nós quisermos ser efetivos nesses dias, vai ser necessário, como nunca antes, uma unidade do corpo de Cristo. Cristo vai buscar a sua igreja, o corpo, a unidade. Não é uma pessoa isolada. Ele não tem vários corpos. Ele tem um só corpo, ligados nele que é o cabeça. E nós precisamos estar ligados nisso, ligados no corpo de Cristo, ligados na igreja local, ligados na célula, para que a gente troque essa vida que há em nós, gerada pelo próprio Espírito Santo. E uma dica, e último tópico que eu quero falar, antes da gente já ir para o fim, é: nunca pare de buscar. Essa vida com Deus, ou a caminhada com Deus, é uma caminhada incessante, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós precisamos continuar queimando por Ele. Nós temos como exemplo a parábola das 10 virgens. Naquele contexto, a palavra vai dizer que haviam 10 virgens. 10 mulheres que são arremetidas como imagem da noiva de Cristo. Pessoas virgens, que foram teoricamente separadas para o encontro com o noivo. Porém, com o passar do tempo, com o passar dos dias, algumas delas, 5, que a Bíblia vai falar de tolas, não se atentaram com o azeite que havia se acabado, ou que estava se acabando. Isso vai falar sobre uma igreja ou pessoas que começaram até bem, que se separaram, que aceitaram esse convite da salvação, da identidade de filhos e filhas de Deus, mas que as preocupações, mas que aquilo que o mundo estava oferecendo, foram capazes de desfocarem aquelas vidas, para que elas não se atentarem com o azeite. E ao mesmo modo vai falar que haviam 5 noivas, 5 virgens, que estavam com suas vasilhas cheias de azeite. Por mais que havia se passado um tempo, por mais que o noivo, entre aspas, havia demorado, elas continuavam com as chamas acesas e havia a presença do Senhor abundante sobre a vida delas. O nosso chamado não é simplesmente para iniciar. O nosso chamado é para que a gente inicie, que a gente continue caminhando até que Ele venha. Até que Ele venha, nós precisamos estar queimando por Jesus. Até que Ele venha, nós precisamos estar com o coração queimando por Ele. A Bíblia vai falar também em Apocalipse sobre uma igreja que perdeu o primeiro amor.
E ela agora não estava trabalhando simplesmente ligados naquilo que o próprio Deus queria. Ela estava trabalhando, ela estava operando sim, mas ela tinha perdido o primeiro amor. E a orientação, a advertência para aquela igreja é: olha, se arrependa-se. Se arrependa-se. Se arrependa-se, volte ao primeiro amor. Mais importante daquilo que a gente possa fazer, mais importante de toda obra que nós podemos ser usados, é estar queimando e com os nossos corações cheios da presença do Senhor, amando como no primeiro amor, amando, fazendo a obra, não simplesmente por fazer, por status, mas fazendo a obra porque você está cheio do amor de Deus. E esse amor que está em você, que está em mim, vai nos comissionar a fazer. Porque é impossível estar com Deus, é impossível estar cheio do amor dEle e não sentir amor pelas outras vidas. E não sentir compaixão pelas almas que estão perecendo ao nosso lado. É impossível nós estarmos com o coração nele e ele em nós, e nós não termos essa paixão por vidas, essa sede em fazer a vontade do Senhor. Então, o nosso chamado nesses dias não é só simplesmente para começar, mas é para continuar queimando na presença do Senhor. Nós precisamos. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer o seguinte: não que eu tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas da mesma forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá para vocês. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. O apóstolo Paulo, ele já tinha uma caminhada muito longa, ele já tinha feito muita obra para o Senhor, mas ele vira e ele fala esse texto para todos nós, que ele não tinha alcançado nada, que ele não era nada, mas que aquilo que ele tinha feito, ele deixou para trás, serviu apenas de combustível para que ele pudesse viver aquilo que estava diante dele. E ele, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele prosseguia para o alvo da vocação dele, que é Cristo Jesus. E que nós, nesses dias, independente daquilo que nós já fizemos para Cristo, nessa manhã, sejamos cheios desse sentimento, dessa convicção que Paulo teve, que aquilo que ele fez, daquilo que ele já tinha alcançado, ele deixou para trás, e ele só queria focar, e ele só estava focando naquilo que Deus ainda tinha para a vida dele. E eu quero falar para você nessa manhã que há muito mais de Deus ainda sobre a sua vida. Eu não sei aquilo que você já alcançou em Deus, eu não sei aquilo que você já vivenciou em Deus, mas eu sei que aquilo que está por vir é infinitamente maior daquilo que você já viveu. Aquilo que os seus olhos nunca viram, que seus ouvidos nunca ouviram e nem chegou no seu coração. Eu profetizo nessa manhã para você que você vai viver esse mover sobrenatural da parte do Senhor. Aquilo que você já experimentou não é nem a sombra daquilo que está por vir. Não pare, não ache que você já tem alcançado, continue prosseguindo, porque você a cada dia está sendo aperfeiçoado segundo a imagem de Cristo, e a cada vez mais como um espelho, esse espelho vai sendo limpo, vai sendo clarificado, e a imagem de Cristo em você vai sendo exposta para todas as pessoas, e as pessoas vão reconhecendo o Cristo que habita em você, e que age em você, e que está fazendo a obra na sua vida.
Aquilo que você viveu não é nem a sombra daquilo que está por vir. Eu quero já chamar a equipe de louvor para a gente já caminhar para a finalização. E tem algo muito interessante nesse texto, da passagem que nós lemos como referência, de Romanos 8, no versículo 12 ao versículo 17. Nesses 6 versículos vai citar 3 vezes a palavra filhos. E é muito importante a gente entender essa filiação. Nós somos em Cristo Jesus filhos. Nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo. Mas o que Deus quer de nós é uma maturidade, é um posicionamento maduro nele. No versículo 14, vai estar dizendo o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. A palavra nesse contexto no original grego, é huios. Essa palavra filhos, no original grego, ele vai remeter para uma pessoa madura, um ser humano já formado, alguém já experiente. E quanto no verso 16, ele vai falar o seguinte: o próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a palavra no original é teknon, que geralmente é remetido para uma criança, um ser humano, mas de formato criança, imatura. E nós sabemos que quando aceitamos Jesus, o próprio Espírito começa a habitar em nós, e Ele vai testificando ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma verdade clara nos nossos corações, mas que o texto também está querendo dizer e nos elevar nesses dias, para o nosso contexto, é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, mas somente é guiado pelo Espírito Santo aqueles que são maduros em Cristo, que já entenderam a sua filiação, mas que resolveram abrir mão das suas vontades para ouvir e obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos não ser somente técnico, uma criança espiritual, mas nós fomos chamados para ser filhos maduros em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para manifestar a glória do Senhor. E mais interessante ainda que nos versículos posteriores, em Romanos 8, versículo 19, vai dizer o seguinte: há uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E a palavra citada nesse texto para filhos não é a palavra técnica ou filho criança, mas é a palavra os filhos maduros de Deus. Isso significa que você e eu precisamos ser amadurecidos pelo Espírito Santo, porque a criação geme ansiosamente aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos que entenderam quem é o Pai, aquilo que o Pai quer fazer. Aqueles filhos que entenderam o chamado e que aceitaram, que negaram a sua vida e que estão caminhando segundo o bom propósito do Senhor Jesus. E eu quero profetizar, eu quero que você já fique em pé sobre a sua vida. E eu quero profetizar que você é esse filho maduro do Senhor. E eu quero te dar uma responsabilidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. A sua casa, a sua família, a sua escola, a sua universidade está aguardando ansiosamente a manifestação sua como filho e filha de Deus. Você precisa crescer, alcançar esse lugar de maturidade no Senhor, para que a vida de Cristo, a própria vida de Deus, seja manifesta através de você e através de mim. O acesso a essa vida, a essa salvação é Cristo Jesus. Mas Ele nos chama não somente para ir até Ele. Ele nos chama também para ir após Ele. Em maturidade, em revelação, em conhecimento dia após dia. E nós precisamos ter a maturidade, obter essa maturidade. Porque somente ela vai nos levar a um desfruto pleno e uma vida plena, desfrutando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a pedir ao Espírito Santo para que Ele colocasse no seu coração um clamor, uma chama no seu coração. Eu não sei como que você se encontra aqui nesta manhã,
Eu não sei se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como o seu Salvador. Se você não aceitou hoje, é uma manhã de oportunidades para você. Porque sabe essa vida que você está vivendo, sabe tudo aquilo que você passou, Deus tem muito mais para você. A vida que Ele tem para mim e para você era uma vida abundante nele. É uma vida extraordinária, muito maior do aquilo que seus planos, a sua inteligência pode criar. É Ele que te formou, é Ele que te gerou, é Ele que te deu um propósito sobrenatural. E eu quero profetizar para você, nesta manhã, que você vai viver o sobrenatural da parte do Senhor. Eu não sei se você se encontra aqui, às vezes já aceitou Jesus, mas se encontra parado no meio do caminho. As preocupações, as dificuldades desse mundo às vezes te aprisionou, te deixou parado. Mas eu quero te falar da parte do Senhor, que Jesus, o Espírito Santo dele está aqui e vai te tirar e vai te conduzir para que você volte a caminhar com Ele, volte a fluir nele. Deus não quer um saudosismo, Ele continua o mesmo, o caminho é o mesmo, Ele continua no mesmo lugar. Foi nós que às vezes nos deixamos nos dispersar com as coisas desse mundo, com as preocupações desse mundo. E Ele tem um propósito para a sua vida, Ele quer te levar a um nível maior. Começa a buscar agora do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele está aqui. Ele está aqui e você não precisa sentir, porque a presença do Senhor, ela está aqui. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. É fé. Começa agora, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Fala comigo, Pai. Me direciona para aquilo que o Senhor quer que eu viva. Tire do meu coração aquilo que ofuscou o brilho da Tua face. Me ajude, me leve a buscar e a viver o relacionamento com o Senhor Jesus. Me ajude a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Comece a buscar agora. Isso é só você que pode fazer. Comece agora, o Espírito Santo vai te colocar palavras no seu coração. Vai te colocar alinhamentos no seu coração nessa manhã. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. O Espírito Santo fará uma obra na sua vida agora, em nome de Jesus. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pai, em nome de Jesus, Deus, está o meu coração. Em nome de Jesus nós oramos nessa manhã, Jesus, em unidade do Senhor. Pai, nós declaramos que nós não queremos as coisas que o mundo quer nos oferecer, Jesus. Senhor, nós não queremos aquilo que o mundo pode nos dar, Jesus. Nós queremos o Senhor, Pai. Jesus, toca nos nossos corações, Pai. Nos leve, Senhor Deus, ao primeiro amor em Ti, Jesus. Jesus, libera sobre cada um que está aqui, Senhor Deus, a convicção de filhos. A convicção que é filha e filho amado do Senhor, e que o Senhor tem um grande projeto para essa vida, Pai. Senhor, o Satanás tem, Senhor Deus, se levantado nesses dias para tirar a identidade de filhos e filhos do Senhor. Mas eu, em nome de Jesus, eu quebro isso, Pai, declarando a manifestação de Cristo Jesus sobre cada um que está aqui. Nos leve, Senhor Deus, de volta ao primeiro amor, e nos leve, Senhor Deus, a continuar caminhando segundo os Teus propósitos e princípios, Pai.
Senhor Deus, que a gente possa ser guiados pela Tua presença, que a gente possa ser obedientes ao Senhor, Pai, em todos os passos e caminhos. Jesus, transforme as nossas vidas, até que não ache nós mesmos, até que a gente não veja nós mesmos, mas que a gente veja o Senhor, Pai. Uberlândia, a nossa cidade precisa, Senhor Deus, de homens e mulheres cheias da Tua presença, transmitindo não o nosso eu, mas Cristo em nós. Que nós não nos ausentemos, Senhor Deus, dessa incumbência e desse chamado do Senhor para cada um de nós. Que nós podemos falar, eis-nos aqui, Jesus. Que nós podemos falar para o mundo, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, renova cada um de nós nessa manhã. Nos enche com a Tua graça, nos faz sair daqui refletindo sobre a Tua palavra. Não nos deixes sair da mesma forma, e que a gente colha, Senhor Deus, o fruto da comunhão com o Senhor cada dia mais, e do relacionamento com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ainda de olhos fechados, gostaria de chamar o pastor Ricardo aqui. Nós vamos fazer uma última oração. Permaneça de olhos fechados. Esse é um momento ímpar na sua vida, e continue adorando o Senhor. Amém. Coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração, com seus olhos fechados. E nós cremos que o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você precisa sair daqui com essa convicção. E só a convicção para aquele que declara, porque com a boca se declara a respeito da salvação e com o seu coração se crê a respeito da justiça. Então nós vamos fazer isso agora, para que todos nós saiamos daqui convictos que somos filhos e estaremos crescendo para sermos também a imagem do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus. Todos digam: Senhor meu Deus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio com meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Pai, que um dia andei em Teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está, se você fez esta oração e se identificou com ela, é tempo de Deus para você. Você pode levantar o mais alto que você puder, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está recebendo essa mensagem aí pela internet, e quem sabe isso foi impactante, essa palavra poderosa, e ela gerou fé no seu coração, você fez essa declaração, recebendo Jesus ou se reconciliando com Ele, eu quero te abençoar também. Entre em contato conosco aí pelas redes sociais, dizendo: eu aceitei, eu recebi, ou eu estou voltando à presença do Pai. Eu quero abençoar as vidas que agora, nesta hora, elas levantaram as mãos, quer seja aqui no prédio, quer seja pela internet. Pai, em nome de Jesus, que essa identidade de filhos, que essa identidade de filhos amados,
possa estar realmente entranhado nesse coração. Pai, traga iluminação aos olhos, o entendimento pela fé, para que cada um agora receba esse espírito de adoção, através do qual eles podem clamar: Abba, Pai, Paizinho, e eles tenham, Pai, a convicção de que nada mais pode separá-los do Teu amor, e que não há mais condenação sobre eles. Nós declaramos que são filhos amados, Pai, nós declaramos que são abençoados, e estão repousando agora na graça e na misericórdia do Senhor. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa palavra, uma palavra que nos impulsiona a crescermos, avançarmos, e também, ó Deus, atrai aqueles que estavam talvez distantes, aqueles que ainda não tinham convicção da sua filiação. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Todos digam amém. Diga glória a Deus. Pediram para eu avisar que domingo que vem vai ter uma galinhada, é isso mesmo, né, dos jovens. Não é isso, Michel? Isso, você quer avisar? Vem cá, querido, porque você está mais inteirado, não é? Amém, amém. Pessoal, tá chegando o acampamento, todo mundo sabe, né? Quem está animado aí pelo acampamento? Vamos lá, faz de novo. Gente, e para nós, a gente precisa de recurso ainda para completar algumas inscrições. Para isso, nós vamos fazer no próximo domingo, pela manhã, uma galinhada, tá? Com retirada aqui no prédio da IBA sede. Nós também vamos fazer para retirar lá na IBA Oeste, a partir das 11h30. Então, nos ajude, né? Compre o ticket de galinhada. A gente vai estar ali no fundo, ali, ó, no estande da IBA, o Darlan, pegando o seu nome. Não deixe de incentivar, não deixe de abençoar, de ofertar, né? Sem contar que a galinhada é perfeita, né? Vai ser seu almoço, oferte na vida de alguém também, tá? Vai ser bênção demais. Então, contamos com todos vocês, meus irmãos. Oi? Isso mesmo, pessoal. E quem não fez ainda as inscrições para o acampamento, dia 7 serão finalizadas, tá? Então, até dia 7, quem fez, fez. Quem não fez, só o próximo ano, infelizmente. Então, se você conhece também um adolescente, um jovem que não fez ainda, nos procure. Vai ser bênção demais. Nós vamos viver dias lá do sobrenatural da parte de Deus, eu creio. E vai ser um momento ímpar, tá? Então, nós estaremos ali no final, vendendo ali o ingresso da galinhada para a semana que vem, domingo. Bênção demais. Obrigado, pastor. Aleluia, que bênção, não é? Eu lembrei, hoje é o último dia de julho, não é isso? Hoje é dia 31, então tem uma coisa que você vai conseguir só hoje, amanhã já não consegue mais. Que nós fizemos, abrimos as inscrições para o encontro com Deus. Então o encontro, aparentemente, é outubro, só que passa muito rápido, já está passando rápido. Para você ter uma ideia, nós abrimos com 2 semanas de inscrições abertas, já vendemos 30% dos lotes, ou seja, das inscrições para o encontro com Deus. Então nós temos falado, não deixe para a última hora. E outra coisa, até hoje você divide em 3 vezes no cartão. Amanhã, que é 1º de agosto, já serão só, quem quiser dividir no cartão, 2 vezes apenas. Aí, em setembro, 1 vez só no cartão, certo? Então, se você deseja ir ao encontro ou abençoar alguém, se eu fosse você, eu procurava o stand IBA, faria inscrição, ou pelo link, né? Na verdade, você vai fazer esse a inscrição pelo link, mas lá no stand, os irmãos e as irmãs vão te instruir como fazê-lo, ok? Mas lembrando que até hoje, conforme nós fizemos no nosso planejamento, ainda dá para dividir em 3 vezes no cartão. Aleluia! Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.